Quem pode acabar com os pentecostais? No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Raimundo de Oliveira e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Vem se tornando cada vez mais constante a veiculação de temas de cunho religioso através da grande imprensa do nosso país. Dentre os temas abordados com maior frequência depois do catolicismo, destaca-se o pentecostismo ou pentecostalismo. Qual a razão de tão grande interesse, não da imprensa propriamente dita, mas do clero católico brasileiro quanto ao fenômeno crescimento das igrejas pentecostais? A Conferência Nacional dos Bispos, CNBB, representante maior do clero católico, não tem conseguido disfarçar a preocupação com o fato de os templos católicos estarem ficando cada dia mais vazios, enquanto que os templos das igrejas pentecostais estão cada dia mais cheios. Sejam quais forem os critérios utilizados pelo clero para detectar a razão deste fenômeno, inevitavelmente está pronto a concordar que isto se deve à ação proselitista do pentecostalismo liderada pela Assembleia de Deus, evidentemente. Resultado dessas pesquisas que até aqui patrocinadas pela CNBB, procurando achar as possíveis causas do crescimento do pentecostalismo no Brasil, conduzem os pesquisadores às seguintes conclusões. 1. As pessoas mais simples não encontram respostas para as suas inquietações nas celebrações litúrgicas do catolicismo, em geral cheias de pompa e de mistérios, verdadeira afronta e desprezo à religiosidade popular. 2. As celebrações dos grupos pentecostais são mais participativas e as suas igrejas mais solidárias, oferecem mais espaço para as iniciativas individuais e para a valorização das pessoas. 3. O contingente pentecostal estaria aumentando justamente em função da situação de miséria e desespero e do interesse do sistema político por uma religião alienante. Folha de São Paulo, 16 de março de 1986. Face a estas conclusões, elementos mais radicais do clero católico, em velada antipatia às igrejas pentecostais em nosso país, insinuam de forma absurda, procurando fazer crer que as igrejas fundamentalistas, outra forma de adjetivar as igrejas pentecostais, estão a serviço da política dos Estados Unidos para a América Latina. Para esses radicais, ao prevalecer-se da índole antimarxista dos pentecostais, os Estados Unidos acharam neles fortes aliados para impedir a consecução de reformas sociais propugnadas para o nosso continente. Deste modo, o pentecostalismo estaria comprometido com o retrógrado, enquanto que o catolicismo, este sim, estaria comprometido com o progresso. Medidas de repressão. Para a cúpula do catolicismo brasileiro, o elemento mais condenável no pentecostalismo é o seu proselitismo. Para fazer frente a este elemento, segundo o clero, determinador do crescimento das igrejas pentecostais, a CNBB vem arquitetando a deflagração de uma guerra santa, usando armas que vão desde uma simples tentativa de recatolização dos pentecostais que abandonaram o catolicismo, até o uso, se necessário, da repressão. A possibilidade da utilização de qualquer um desses instrumentos por parte do clero
É patente no livro A Fé Cristã em Crise, o cardeal Ratzinger se interroga. Neste livro, resultante de diálogos entre o jornalista italiano Vittorio Missori e o cardeal Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o moderno Tribunal de Inquisição do Vaticano, indagado sobre o que está sendo feito com o propósito de barrar a proliferação das seitas, dentre as quais o pentecostalismo, responde o cardeal Ratzinger: existem iniciativas individuais de bispos e de episcopados. Certamente devemos estabelecer uma linha comum de ação entre as conferências episcopais e os competentes organismos da Santa Sé e, na medida do possível, com outras grandes comunidades eclesiais. Se tivéssemos a oportunidade de indagar do presidente da CNBB sobre que instrumentos o clero disporia para usar numa guerra contra os pentecostais, visando inibir o crescimento no Brasil, se o religioso fosse coerente com os seus sentimentos, possivelmente respondesse: estamos montando uma grande contraofensiva ao pentecostalismo. De princípios, vamos tentar converter ou trazer de volta ao seio da Igreja-mãe, se não todos, pelo menos grande número daqueles que se deixaram proselitizar pelo pentecostalismo. Estamos prontos para interferir de maneira decisiva no sistema educacional do país, começando por dar melhor orientação religiosa aos professores de todos os níveis escolares, buscando deles o compromisso de ajudar a Igreja a despentecostalizar os alunos e seus colegas de magistério que porventura pertençam a esta seita. Na medida do possível, tudo faremos junto às autoridades municipais ou convencendo particulares no sentido de embarcar a aquisição de terrenos para a construção de novos templos pentecostais. Se de todo não pudermos eliminá-los do nosso meio, tentaremos consolar-nos com a possibilidade de eles construírem os seus templos na periferia da cidade. Enquanto não elabora um plano mais detalhado, o clero irá arregaçar as mangas, no sentido de ajudar a eleger gente nossa nas próximas eleições. Uma vez que o Congresso eleito, em novembro próximo, terá poderes constituintes, vamos oferecer o nosso apoio a qualquer candidato, seja ele da extrema-direita ou da extrema-esquerda, marxista, satanista ou espiritista, desde que faça o nosso jogo. Deste modo, poderemos escrever uma Constituição mais justa, pondo fim ao excesso de liberdade religiosa que se tem neste país. O Brasil é um país católico e, para assim continuar, é fundamental amordaçar o pentecostalismo. Quem crer que esta hipótese seja inexível, ignora a capacidade de perversão do clero católico romano. Basta dar uma repassada na história recente para ver do que ele é capaz. A Etiópia não era um país católico romano. No entanto, conquistada pela Itália, tornou-se patrimônio missionário da Igreja Romana. Assim, vários missionários evangélicos escandinavos foram expulsos de lá. Tratamento igual receberam os professores protestantes da Igreja Presbiteriana, os quais há muitos anos vinham prestando àquela terra um serviço verdadeiramente altruísta com suas escolas e hospitais. Hoje, a Etiópia é um país sob tutela do marxismo, condenado à destruição, à fome e à miséria. O general Franco aniquilou o protestantismo na Espanha e, com recompensa, foi saudado pelo Papa de Roma como salvador do cristianismo. O costume do cachimbo. O catolicismo institucional
tem sofrido seríssimos problemas diante da necessidade de viver no século XX, liderado por um clero de mentalidade medieval. Deste modo, tem tido dificuldade de manter-se sobre as suas próprias pernas, sem poder contar, pelo menos oficialmente, com a ajuda das autoridades da República. No Brasil, a conclusão de que estamos há quase meio milênio da data do descobrimento é que o país é católico apenas nos velhos registros da Igreja. É algo desastroso e incômodo para o clero católico. Leão XIII, na encíclica sobre a Constituição Cristã dos Estados, assinala as deficiências de algumas democracias e enumera estas falhas. 1. Não fazer pública confissão de sua religião e da religião verdadeira. 2. Conceder à religião católica uma posição social somente igual às das mais religiões. 3. O mal de se conceder liberdade de palavra e de publicação. Não há nenhuma dúvida de que o clero brasileiro, com a sua mentalidade medieval, muito gostaria de ver esta tendência revertida. É o costume do cachimbo que deixa a boca torta. Este é um esquema velho e conhecido. Quem é minoria, o catolicismo reclama liberdade religiosa em nome dos princípios protestantes, e quando está em maioria, nega a liberdade religiosa em nome dos princípios católicos. A bem da verdade. Ao clero parece não importar que as pessoas simples não encontrem respostas para as suas inquietações nas celebrações litúrgicas do catolicismo. Não se constitui problema o reconhecimento de que existe maior valorização da pessoa dentro das igrejas pentecostais. Porém, se constitui em algo insuportável o proselitismo pentecostalista. Por que então, em lugar de combater os mecanismos pentecostalistas de aliciamento de adeptos, como diz o clero, o catolicismo não reavalia os seus próprios métodos de ação e metas propostas? Porque o clero católico, até há bem pouco tempo defensor da burguesia, a qual hipocritamente combate hoje, afirma optar atualmente pelos pobres como se a única necessidade deles fosse de âmbito material e não espiritual também? Calar os pentecostais e minar-lhe as bases com o propósito de beneficiar o catolicismo é instilhar-lhe novo vigor. Seria tão absurdo e abjetável quanto crer que uma determinada moléstia seria erradicada se simplesmente o método que a descobriu fosse eliminado. Calar os pentecostais e minar-lhe as bases com o propósito de beneficiar o catolicismo e instilar-lhe o novo vigor seria tão absurdo e abjetável quanto crer que uma determinada moléstia seria erradicada se simplesmente o médico que a descobriu fosse eliminado. O maior inimigo do catolicismo brasileiro não está no pentecostalismo, mas no seu próprio clero, ora comprometido com o que há de mais medieval, ora comprometido com o politiquismo e o marxismo, por culpa de quem 20 anos de cinema conseguiram tornar Carlitos o mais famoso tipo cinematográfico de Charlie Chaplin, mais conhecido aos brasileiros do que o Cristo depois de 4 séculos de catolicismo. Garanto que isto não se deu por conta dos pentecostais, mas pela ausência de zelo evangelístico e missionário da própria Igreja Católica. Por esta razão, segundo declara o católico Alexandre Carrillo, a maior parte de nossa gente tem um catolicismo sui generis. Um católico ortodoxo da Europa ou dos Estados Unidos mal conheceria seu próprio culto através das práticas supersticiosas de nosso povo. Suprimam-se as festas religiosas com seus bailes e abundância de bebidas alcoólicas,
e desaparecerá a base principal da religiosidade do nosso povo. Todos nascemos sob o signo do catolicismo. Muito poucos, porém, cumprem os mandamentos da Igreja. Uma aldeia carregando em andor o seu santo protetor move guerra a outro povoado que, por sua vez, sai à luta trazendo à vista o seu padroeiro. Perfeito quadro de paganismo cristianizado. Claro que este paganismo não é dos nativos seminus da África, nem mesmo dos tibetanos. É um paganismo de levita, de sobrecasaca, muito mais satisfeito de si mesmo, mais civilizado e infinitamente mais difícil de se converter ao cristianismo. A hora e a vez dos pentecostais. A ausência de compromisso com a teologia é responsável pela imprecisão das conclusões das pesquisas feitas, no sentido de se saber a razão do crescimento das igrejas pentecostais. A sociologia é importante na busca dessas causas, mas não tem o mérito da exclusividade. Acontece que, em vez de preferir a teologia, a maioria dos pesquisadores das causas de crescimento do pentecostalismo prefere a antropologia. Ora, optar pela antropologia, alijando a teologia numa pesquisa desta natureza, é o mesmo que partir de qualquer lugar para chegar a lugar nenhum. A principal razão do crescimento dos grupos pentecostais é de caráter puramente teológico ou espiritual. A expansão do movimento pentecostal se dá basicamente porque os seus membros compreendem que 1. O pecado é um fato e um flagelo universal. 2. Constitui-se um dever cristão contribuir para a evangelização do mundo, dando aos homens a oportunidade de se reconciliarem com Deus. 3. O Espírito Santo é o agente capacitador daqueles que buscam forças para testemunhar de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. 4. Deus recebe como filho o pecador arrependido que volta ao seu regaço. Possuídos destas 4 convicções fundamentais, os pentecostais espalhados ao longo do país, do Iapoque ao Chuí, agem na esperança de que, se fizerem o que Deus ordenou, ele cumprirá o que prometeu. Deste modo, eles pregam não contra o catolicismo, mas contra o pecado, na certeza de que as almas se arrependerão diante do argumento do Espírito Santo. Graças ao interesse que da leitura e meditação constante dos ensinos da Bíblia, o pentecostalismo é um momento vivo, é vida e não fórmulas. Já o catolicismo, por rejeitar a simplicidade de Cristo e do seu Evangelho, é mais frequentemente uma fórmula, não tem vida. É uma religião de formalismo seco e sem alma, apegando-se ao rito, à vida exterior e desprovida do verdadeiro conteúdo vital que permite frequentemente a confusão lamentável entre clero e religião, entre liberdade moral, obedecer antes a Deus que aos homens, e submissão ao princípio de obediência à autoridade eclesiástica. O pentecostalismo não teme as objeções do catolicismo. As igrejas pentecostais suportarão, impávidas, todos os golpes desferidos pelos fiéis soldados do Papa e cidadãos do Vaticano. Deste modo, se o catolicismo conseguir exercer uma influência moral e espiritual mais profunda e mais vital que as igrejas pentecostais, e assim conseguir atrair novamente para as suas fileiras não apenas os pentecostais, mas também os espirituais, os pais e filhos de santos e aqueles que se deixaram envolver com seitas orientais exóticas que o faça. Os triunfos espirituais, é claro, alcançam-se com métodos persuasivos e nunca com métodos coercitivos. Aquele que possui um diamante genuíno e disso está certo, jamais se assusta na hora em que lhe pedem uma prova, seja ao fogo, seja ao martelo,
pois tem certeza absoluta de que o diamante a ambos resistirá, e com isto demonstrará que está na posse de uma joia verdadeira. Como disse Mariano Moreno, a verdade, como a virtude, tem em si mesma uma irrefragável apologia. Pentecostismo ou pentecostalismo são termos frequentemente usados pela imprensa secular para designar o movimento pentecostal como um movimento fora do protestantismo tradicional. Foram usados ao longo deste artigo por força do seu caráter apologético. Raimundo de Oliveira, Jornal Mensageiro da Paz, maio de 1986. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.